que deixam as suas janelas de casa abertas como se nada fosse. Porque, conhecendo-me como me conheço, eu sei que jamais sairia de casa sem deixar a janela, ou melhor, deixando a janela aberta sem a rede fechada. Porque eu tenho um pânico de insetos dentro de casa que eu já relatei aqui no podcast. Acho que o nome do episódio é medos, receios, não, pânicos que nunca hei de ultrapassar, e o pânico dos insetos dentro de casa é uma delas. Logo agora que eu decidi descer para apanhar um pouco de sol, é que as nuvens decidiram-se colocar à frente do sol. Eu estou assim meio encalhada com as palavras porque eu estou uma beca gripada. Estou no meu 4º ou 5º dia de gripe. Estive a fazer os meus chazinhos, a tomar os remédios que são necessários para ultrapassar esta fase chata de inverno. Eu até pensei que não fosse apanhar uma segunda gripe este ano, como quem diz, nos últimos meses, e já vou na minha segunda gripe, portanto, hey! Saudações ao ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 9 de fevereiro de 2023, são de momento 17h25 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Adoro como é que esta introdução tornou-se tão natural e tão decorada. Eu não acredito que está a fazer sol agora, que eu não estou ao sol. Puta que pariu, hein? Sinceramente, é mesmo para provocar. Porque se eu tirar o carro daqui, aposto que todos os residentes desta praceta vão decidir aparecer para colocar o carro onde encontrarem espaço. E, sinceramente, não sei se quero arriscar assim tanto, embora o carro beneficiasse um pouco se andasse, porque ele anda parado nos últimos tempos e eu não lhe tenho dado uso. Mas não sei se quero arriscar. Já apanhei solinho na cozinha enquanto pintava as unhas. Decidi utilizar aquele verniz amarelo de que falei há alguns episódios para trás, que à primeira utilização não resultou muito bem e eu já percebi porquê. Porque a primeira camada que eu coloquei foi muito grossa e como o verniz por si só leva muito tempo a secar, a primária não permitiu que a segunda camada secasse muito bem, portanto foi a desgraça que foi. E eu até pensei que tivesse sido um mau investimento de dinheiro, afinal é só uma questão de saber colocar as camadas e ter paciência para que as unhas sequem, porque cada verniz tem as suas especificidades, como eu também já relatei num dos episódios. Acho até que foi... já não me lembro em que episódio é que foi. Sobre o episódio de hoje, eu não posso contextualizar o porquê de estar a falar deste assunto hoje, porque quando for o momento certo, e quem ouvir este episódio na sexta-feira, vai depois perceber como é que serve de complemento a informações futuras que hão de aparecer. Mas basicamente, uma ocorrência recente fez-me pensar nos meus amores da vida e dos quais já falei muito abertamente e muitas vezes aqui, só que este caso em específico deu-me em que pensar. E não, eu não estou a falar de amores por estarmos a uma semana do Dia dos Namorados. Sinceramente, quanto mais lhe descasco os significados, mais fácil se torna não me deixar impactar, sendo uma pessoa solteira que nunca namorou, que nunca teve um parceiro com quem celebrar este dia, mas eu vejo o Dia dos Namorados como um consumo, não diria um consumo, mas como uma máquina capitalista cujo único objetivo é de sugar o dinheiro das pessoas, utilizando todo aquele marketing em volta do amor e das demonstrações de afeto que sinceramente deveriam existir
ao longo do ano inteiro. E não somente no dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim. Com toda a certeza, São Valentim há de ter um significado bem distante daquele que lhe colocaram. Mas enfim, eu fiquei a pensar, desde o dia em que este pensamento foi semeado, no quão confuso e sem sentido foi eu até agora ter-me deixado ir abaixo por causa de amores mega aleatórios. Eu juro que eu não estou a conseguir lidar com o facto de estar só. Eu vou tentar não me deixar afetar por isso ao longo da gravação. Porquê amores sem sentido e porquê que isto me colocou bastante pensativa? Porque eu deixo-me afetar bastante. E que imagem tão bonita de ver um pai numa bicicleta com o filho a curti-las de capacete verde. Eu deixo-me ir abaixo, ou deixava-me ir abaixo. Eu acho que me deixava, porque sinceramente eu estou a viver uma fase em que eu tenho interesse numa pessoa, eu gostaria de desenvolver algo mais com esta pessoa, só que esta pessoa não se está a mostrar muito aberta a receber toda esta minha dedicação e os meus pedidos, mas eu também não estou na lama nem na merda como estive há coisa de 2 anos e meio, 3, por causa de uma outra pessoa e que me inspirou a escrever metade dos textos que estão no Diálogos que Nunca Tive. Portanto, eu posso dizer que sim, eu deixava-me ir abaixo com muita facilidade de todas as vezes em que via as minhas paixões arruinadas, de todas as vezes em que não era mútuo, não havia reciprocidade. E esta última paixão mesmo ardente, embora que à distância e olhando para trás sem nenhum sentido de ter havido tanto drama. Agora perdi-me naquilo que eu estava a dizer. Oh my God. Perdi-me mesmo verdadeiramente naquilo que eu estava a dizer. Enfim, para não ficar aqui com um grande espaço de silêncio. Sendo alguém que se deixa muito ir abaixo, eu não sei se eu vou conseguir fazer isto sem me lembrar daquilo que eu estava a dizer. Acho que o melhor é meter uma pausa e ouvir e depois voltar aqui. Já me lembro do que estava a dizer. Esta paixão dissimulada que eu vivi, por muito que tenha feito sentido para o meu eu do passado, eu sinto que não faz sentido nenhum num panorama geral. Eu sei que se fosse uma amiga minha ou um amigo meu a abordar-me e ter as atitudes que eu tive na altura, que era lamentar-me e chorar, não, chorar literalmente, lamentar e chorar e ficar mega triste e achar que o mundo ia acabar. Se um amigo me abordasse com essa postura, podes crer que eu não deixaria que ele ficasse na merda por muito tempo. Por muito que não seja a minha responsabilidade decidir pelos outros, eu só sou responsável pelas coisas que eu faço, digo, penso. Eu, com toda a certeza, seria a rede de apoio que muitos amigos foram para mim. E eu gabo-lhes a paciência porque eu sou uma pessoa bastante prática com muita coisa, mas pelos vistos tenho de aprender a ser um pouco mais prática, entre aspas muito grandes, nas questões do amor. Porquê que não fazia sentido? Primeiro porque eu coloquei-me a pensar em todo o percurso entre mim e a interação com aquela pessoa. Sob o meu ponto de vista atual, eu não consigo perceber porque que eu me deixei encantar com tanta facilidade. Porque que eu achei que aquela pessoa seria a minha pessoa. Eu não me lembro de nós termos tido muitas conversas interessantes. Claro que estávamos naquela fase de nos conhecer, então óbvio que há sempre aquela partilha de gostos, aquela partilha de ideologias, as filosofias de vida, os objetivos, etc. E tudo isso, num primeiro momento de paixão, é muito encantador. Mas ele, no fundo, acabou por ser, e era, só mais uma pessoa na minha vida.
posto assim, parece muito frio, parece que me estou a querer distanciar daquilo que eu senti. Não, eu abraço tudo aquilo que eu senti, eu aceito, eu respeito, eu compreendo, foi a minha experiência, e se não tivesse sido por esse baque, eu não teria procurado psicoterapia, eu não me teria cuidado de mim, eu não teria aprendido coisas que hoje em dia são mega valiosas e que deveriam ter surgido há muito mais tempo, porque me teria safado de situações muito desnecessárias. Só que o facto de eu agora sentir que não faz sentido e que sinceramente era só mais uma história que não era assim tão diferente das outras, revela que se calhar eu tenha mesmo crescido, porque para mim era o fim do mundo. O facto de ele se ter afastado, o facto de ter ficado aquele silêncio prolongado, o facto de ele me ter dado ghost, o facto de nós nunca mais nos termos cruzado, para mim foi muito penoso, porque como assim alguém com quem supostamente havia uma amizade e um interesse desaparece-me da vida? Mas eu também compreendo o lado dele, porque eu comecei a tornar-me muito chata, muito tóxica, muito obsessiva, muito ansiosa, e ter descoberto isso na terapia, ter percebido, ok, eu sou assim porque, eu estou assim porque, foi muito revelador e obviamente que ajuda-me agora... Olha, meu pai, nem me viu. Ajuda-me agora a levar as relações e as interações com calma. Porque a minha ansiedade em querer estipular o tipo de relação, em perceber em que patamar é que estávamos, para onde é que íamos, era só ansiedade. Era só o meu medo de ficar sozinha, de o perder, de ser abandonada. Era puro terror e eu não percebia que eu tinha esse medo, e poder expressá-lo agora e ter consciência disso e estar super à vontade, isso ajuda-me muito agora a perceber que, oh my god, eu estava com uma mentalidade tão negativa e tão ansiosa e tão depressiva e tão obscura do que é que deveria ser amor ou o que é que era amor. Estava muito deturpado, estava muito esquisito. Muito bizarro, como eu costumo dizer. Muito bizarro, porque eu nunca, em momento algum, soube caracterizar-me e reconhecer-me como uma pessoa tóxica nas relações. Eu sempre me questionei porquê que as pessoas vão-se embora, porquê que eu nunca namorei, porquê que eu nunca tive uma relação. Bolas! Porque se calhar a minha carência estava a falar tão mais alto do que as coisas boas que eu poderia oferecer e receber. Por isso é que as pessoas se sentiam bem repugnadas? Não, existe uma palavra. Repulsa. Por isso é que muita gente se sentiu repulsa e óbvio que nem sequer se aproximava, porque eu, como mecanismo de defesa de muitas experiências negativas que tive, tinha uma postura muito rígida, muito, não diria confiante e assertiva, mas muito na defensiva. Lá está, era um mecanismo de defesa. Então estava sempre de cara trancada, dava respostas tortas, só me ria quando me interessava. E isso tudo ajudou a que eu passasse uma imagem de a miúda que é foda, mas que no fundo tem imensas carências, e eu, tendo o olho aberto, consigo sentir e perceber isso dela. Então claro que se eu for mau caráter, eu vou-me aproveitar dessa situação e depois baso quando não precisar mais. Não admira que eu continuo solteira, mas de momento eu continuo solteira porque eu quero. E ainda bem que cheguei ao patamar de perceber, ok, eu sou responsável por estar assim e eu tenho todo o poder do mundo para mudar a minha situação. Mudo se eu quiser ou não. Então, se antes eu estava solteira porque realmente não tinha as melhores capacidades para me relacionar, agora estou solteira porque eu quero. E isso é ganda avanço. E ajuda-me, como estou a dizer desde o início do episódio, ajuda-me a compreender e criticar de modo positivo
as minhas obsessões românticas e amorosas e o porquê de eu sempre ter querido viver histórias de amor. Porque tinha fantasias, tinha expectativas, tinha ilusões que ia nutrindo desde muito miúda e porque acreditava genuinamente que estar numa relação, estar com alguém, ia resolver todos os problemas do planeta, ia fazer com que eu deixasse de me sentir insegura, ia me dar a confiança que eu não tinha. Mas pasma, estar numa relação, partilhar o teu espaço pessoal, interagir com pessoas, traz ao de cima toda a merda que nós tentamos mascarar estando dentro de uma relação. E se eu não souber lidar com as minhas merdas fora de relações, quiçá dentro de uma, seria o caos. Por isso é que eu nos últimos tempos tenho-me sentido mesmo muito grata por nunca ter estado numa relação, por nunca... relação oficial com alguém que pudesse chamar de namorado. Relações eu tenho muitas e interações então nem se fala. Mas eu sinto-me mesmo muito grata por ainda não ter vivido essa experiência enquanto namorada, enquanto parceira e companheira, porque teria sido ou um motivo para eu me queixar incessantemente de como é que as relações são uma merda e que estou melhor sozinha, ou uma espiral de experiências negativas além do que seria esperado, ou então não sei, ou provavelmente ter-me subjugado, não é subjugado. Qual é que é a palavra? Submetido. O que é que se está a passar hoje? Ter-me submetido a situações de abuso, abuso na generalidade, não diria abuso sexual, talvez, ninguém sabe, mas abuso moral, abuso físico, abuso psicológico, verbal, a violência mesmo. Porque já me aconteceu na escola, por isso é que eu fui vítima de bullying, porque eu não tinha confiança em mim para me defender e para acreditar que, ok, se eu não tiver esta amiga que me faz mal, eu hei de fazer amizade com outras pessoas que me tratem muito melhor e que me tratem bem. Portanto, eu na escola, enquanto criança, não desenvolvi essa aptidão, essa habilidade de me defender e de bater o pé pelas minhas convicções. E a solução foi meter-me na defensiva, que era o extremo oposto. Se eu só estou a começar agora a desenvolver essas aptidões, óbvio que só agora é que eu me sentiria capaz para estar dentro de uma relação saudável, porque eu já sei o que é que eu quero dar, quer dizer, vou aprendendo diariamente, não sei, a 1000%, vou sabendo. E também já sei o que é que eu quero receber, muito mais do que alguma vez soube na minha vida inteira. Por isso é que eu acho que os amores que eu alimentei na minha cabeça foram amores sem sentido, foram amores super desconectados da realidade. Óbvio, ajudaram-me a trabalhar a fertilidade mental, ajudaram-me a trabalhar a imaginação, ajudaram-me a desenvolver histórias muito catitas e permitiram-me escrever e publicar o meu primeiro livro, mas ao mesmo tempo foram paixões que me consumiram imenso, que em vez de me tornarem numa pessoa que aceita a sua criatividade, fizeram com que eu me sentisse ainda mais insegura sobre o meu corpo, a minha inteligência, as minhas capacidades enquanto pessoa. Ou seja, não me fortaleceram em momento algum, só me deitaram abaixo, se eu for a fazer o balanço final. E isso é um bocado triste, quer dizer, triste porque eu sei que existem situações muito mais alegres, foi necessário para eu crescer, mas é uma beca triste porque eu dispensei muito tempo num ciclo vicioso e muito tóxico. Eu, por exemplo, deixei de usar dating apps exatamente porque eu perdi aquele fôlego de andar atrás de pessoas. E ainda bem que eu perdi esse fôlego, quer dizer que eu agora prefiro 1000 vezes usar esse tempo para me dedicar a mim, para encontrar soluções que sejam práticas e benéficas para mim e para aqueles que me rodeiam e de quem gosto e que gostam de mim. E isso é do caraças, porque, oh my God, finalmente.
Eu, quando era miúda e alimentava estas espirais da imaginação, eu pensava muitas vezes, fogo pá, quando eu for grande, quando eu crescer, quando eu chegar à idade X, eu quero muito sentir-me bem e independente e capaz de decidir por mim. E eu estou a começar essa jornada. Tipo, a minha jornada é muito recente, ainda tenho muita coisa pela frente. Porra, eu tenho intenções de viver até aos 100. E eu estou a começar agora, porque ainda faltam 80 anos. Oh my god, isto é bué de tempo, mas também passa num instante. Saber que eu estou a começar essa jornada e que, epá, é uma jornada como as outras. Se eu resistir, dói. Se eu me entregar, não digo que não doa, mas vou saber lidar com essa dor e vou transformá-la num aprendizado. Não é fácil, mas também não é difícil. É fazível. É a vida, né? É um dia de cada vez. E agora parece que sou bué da filósofa e percebo bué do assunto. Claro que não. Eu continuo a bater com a cabeça nas paredes quando me deixo levar pela emoção a 100%. Estou a aprender a ter o equilíbrio entre emoção e racional. Já fui muito racional, também já fui muito emocional. O ser muito emocional levou a que eu quisesse muito que tudo acontecesse para ontem, e ser muito racional também já me fez pensar que eu nunca na vida vou viver um romance e isto é uma merda e as pessoas não prestam. Portanto, é um equilíbrio e saber discernir o que é que vai e o que é que não vai para mim, e ter também esta consciência de que eu também não sou para toda a gente, seja para o bem e seja para o mal. E está tudo ok. Portanto, amor sem sentido. Juro, se eu pudesse olhar para a Carol do antigamente e dar-lhe um recado, diria: mana, vai mas é ao cinema, vai ao museu, vai experimentar 30 mil desportos, vai aventurar-te, foca-te nos teus amigos, vai desenvolver capacidades. Não percas muito tempo com paixões naquela esperança de que é desta, porque não vai ser, ponto número 1. E só te vai trazer muitas dores de cabeça e muitas noites a chorar. Agora estou-me a lembrar, dizia eu que a paixoneta mais recente tinha sido a primeira em que eu tinha adormecido e acordado a chorar várias vezes, e na realidade não. Eu já chorei por causa de muita gente, tanto antes como depois daquela gota no copo d'água. Chorei muito antes e depois disso, mas por algum motivo aquilo foi diferente. Se calhar por ele ter dado a atenção que eu queria e ter percebido que era essa atenção que ia ancorar o que quer que seja que ele quisesse dali. De certa maneira também eu queria alguma coisa, só que nós tínhamos intenções diferentes para nos ancorarmos. Disso eu posso ter a certeza. Quando ele percebeu que era essa a atenção que eu queria, ele deu-me essa atenção. E eu acho que foi essa a diferença entre outras experiências. Uau! É muito interessante olhar para isto agora. E não sentir culpa, não sentir nojo, não sentir repulsa. Eu só estou bastante admirada de como é que ele me dizia muito inteligente e parecia que não tinha 4 pares de olhos. 4 pares de olhos? Porra, isso dá tipo 16. Mas nem parecia que eu tinha 2 pares de olhos na cara. Que cena. Por isso é que é bem bom falar para o podcast. Eu tenho percebido isso nas últimas semanas. Sabe bem estar aqui sentado e partilhar o que me vai na cabeça e no coração, e dar-me cada vez mais conta de que, uau, what the fuck, há tanta coisa na minha cabeça que eu não fazia ideia. Mas pronto, olha, qual é que é a moral da história? É estar consciente quando eu digo, penso, sinto as coisas, por muito que o processo de sentir seja o processo mais inconsciente da vida, porque é apenas um mecanismo natural para que nós nos juntemos e procriemos e demos continuação à espécie. A paixão é bem isso. E o sexo também. Pelo menos as sensações que o sexo dá são exatamente... É tipo um efeito placebo da natureza para nos dizer: por favor, não extingas a humanidade. E pelo andar da humanidade, eu acho que a natureza deveria ter assim um backup plan para ver se fazia uma reversão ou um acrescento qualquer, porque a natureza humana é qualquer coisa de especial e precisa de ser estudada por uma NASA de outra galáxia.
Pronto, moral da história é isto, é estar um pouco mais consciente das coisas quando estou dentro delas, quando estou ali no meio do furacão, e não ter medo de me apaixonar, pá. Eu fiquei durante muito tempo com medo de me apaixonar e de me meter em relações e de conhecer pessoas. E estou a perder cada vez mais esse medo. Ainda existe, mas já não é como era. Eu tinha muito, agora tenho menos medo. E isso é bom. Isso é muito bom. Eu adoro contar histórias, mas também gosto muito de as viver. E para as viver eu preciso de ter o coração aberto. Se eu resistir, óbvio que dói. É como estar no mar. Usando assim uma analogia, nós quando estamos em pleno mar, e isto acho que é uma filosofia chinesa, uma coisa assim, eles têm isto, não é alegoria, ou é alegoria, é um conto, uma filosofia, não sei, que diz que se nós tropeçarmos e cairmos dentro de um rio, nós temos duas opções. Ou nadamos contra a maré e ficamos cansados, exaustos e acabamos por afogar. Ou então abrimos os braços, boiamos e vemos para onde é que vamos parar na maré. E eu sinto que a minha vida nos últimos tempos tem sido sobre isso. Tem sido sobre deixar de remar contra, embora o faça, mas também boiar e ver onde é que vou parar. Enfim, espero que tenhas gostado, espero que tenha feito sentido de alguma maneira, espero que te tenha ajudado a pensar sobre os teus amores, seja amores românticos, de amigos, família, animais, plantas, hobbies, que seja. Porque dentro de cada universo existe sempre um amor sem sentido. Qualquer dúvida, questão, opinião, sugestão que queiras fazer, eu vou deixar aqui o meu Instagram. E fico à espera de um feedback, caso queiras partilhar comigo. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.